A primeira vez que falaram a frase Deus tem seus favoritos, eles provavelmente estavam falando desse cara aqui. Deixa eu te apresentar o Timothy Dexter, o homem mais burro da história. Porque realmente, se não for intervenção divina, não tem nada que explique a história desse maluco. Tudo começa em 1747 em Massachusetts, nos Estados Unidos. O nosso mano Timothy nasceu numa família extremamente pobre e ele nasceu com um grande sonho, de ser rico. Então ele começou a pensar numa estratégia de como ficar rico de uma forma rápida e a solução dele foi casar com uma velha rica. Então ele começa a se infiltrar no mundo da elite, observar como as pessoas se comportam em volta dele e de repente ele percebe que a maioria das pessoas em volta tem algum cargo político. Então ele fala, pô mano, se eu tiver um cargo político eu também vou ser importante. Então ele vai atrás dessa parada. E os caras devem ter rejeitado a aplicação dele mais de 50 vezes. Chegou ao ponto que eles cansaram e falaram, na moral, vamos dar um cargo qualquer pra esse mano? Então eles fazem ele virar o senhor dos veados. O trabalho dele era basicamente contar a população de veados de Massachusetts. Deixa eu te dar um spoiler, Massachusetts tinha um total de 0 veados. Então agora com uma carreira política de sucesso ele resolveu ir atrás da próxima missão, ficar rico de verdade. Porque até então ele estava vivendo da grana da mulher dele, ele queria ter a própria grana. Então novamente ele começa a observar o que estão fazendo em volta dele e ele percebe que os nobres estão comprando umas notas antigas que não tem valor nenhum. Deixa eu te explicar, em 1775 teve a Guerra da Revolução Americana, os americanos contra os britânicos. E nesse momento os americanos inventou o dólar continental. Só que depois da guerra os caras imprimiu tanta nota que o bagulho basicamente não valia nem meio centavo. E a fita é que grande parte dos soldados foram pagos com esse dinheiro, ou seja, de repente o dinheiro dos caras não valia nada. Então quando eles foram reclamar com os nobres começavam tipo a comprar, tipo, mano, te dou 20 centavos em todas as notas que você tem, porque era basicamente papel, não valia nada. Só que o Timothy entendeu errado, ele entendeu que os nobres estavam comprando aquilo para fazer um investimento. Então ele pega todo o dinheiro que ele tinha economizado e gasta tudo comprando esses pedaços de papel que não vale porra nenhuma. É aí que Deus toca a vida de Timothy e fala, mano, você não vai à falência. Então os bancos americanos começam a comprar essas notas por 1% do valor. E 1% do valor pode parecer pouco, mas você tem que entender que o Timothy tinha centenas de milhares desses papéis. Então do dia pra noite o cara fez o melhor investimento já visto na face da terra. Só que o Timothy queria mais. Então ele começa a perguntar pros amigos aristocratas dele, fala tipo, parça, como é que vocês fazem dinheiro? Explica pra mim. Aí os mano que odiavam o Timothy, porque assim, você pode até entrar tipo no nível de ter dinheiro que nem a elite, mas se você não for um deles, você nunca vai ser um deles. Eles sabiam que no fundo o Timothy era só um analfabeto que veio da fazenda que não tinha ideia do que ele tava fazendo. Então os caras falam, mano, você conhece o Caribe? Ele falou, conheço o Caribe, como que não conheço, pô? Então os caras falam, mano, você tá ligado que lá é frio pra porra, né, parça? E os caras não tem aquecedor de cama por lá. Se você não tá ligado, o Caribe é quente pra porra. E esse aquecedor que eles estão falando em questão eram umas panelas de ferro que você colocava carvão dentro pra aquecer o colchão. Então lá vai Timothy mais uma vez, gasta uma pequena fortuna nessas panelas, 40 mil panelas no total, e manda elas pro Caribe. Chegando lá, os caras não tinham ideia que porra que era aquela. Só que por algum acaso, uma intervenção divina, um milagre, os caras falaram, mano, nós vamos querer levar tudo. Isso porque eles viram aquelas panelas gigantes que tinham meio que o formato de uma pazona. E eles falaram, mano, nós podemos usar isso aqui pra misturar o melaço, pra fazer o açúcar, pá. Então os mano volta, dão uma notícia pro Timothy que vendeu tudo e ele pensa, pô, mano, os caras lá no Caribe devem estar morrendo de frio. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar umas luvas. Então o Timothy manda um carregamento gigantesco de luvas e roupas de frio pro Caribe. Só que por sorte, no meio do caminho, o capitão do navio encontrou um outro capitão que tava indo pra Sibéria. E ele falou, pô, mano, vocês estão indo pra Sibéria, vocês querem comprar uma roupa de frio? O cara falou, demorou. E eles levaram tudo. Então o Timothy volta pros amigos aristocratas e fala, caralho, mano, vocês têm razão, hein? Lá no Caribe a galera passa frio mesmo, né? Os caras tá desacreditado que a parada realmente deu certo. Só que eles ainda estavam na cabeça, tipo, mano, nós tem que ferrar esse mano, tem que levar esse cara pra falência. Então eles pensam, mano, vamos fazer o seguinte, Timothy, sabe qual que é a próxima grande jogada? Você levar carvão pra Newcastle. Por que Newcastle? Porque Newcastle era o maior produtor de carvão dos Estados Unidos. Então não tinha nenhum jeito no mundo do Timothy conseguir vender carvão por lá. E mais uma vez o Timothy vai e investe uma pequena fortuna em carvão e leva pra Newcastle. E novamente tinha tudo pra dar errado, pra ele ir à falência, pra ele se fuder. Só que o que os caras não contavam é que Deus tava com ele, parceiro, porque não é possível. Porque assim que ele chegou lá, ele descobriu que todas as fábricas de carvão estavam em greve e os caras estavam necessitados do bagulho. Então mais uma vez ele vende todo o produto que ele tinha e volta ainda mais rico. Aí nessa altura o mano Timothy já tá confiante pra porra, rico pra porra, tá tipo, caralho, mano, eu sou um gênio no bagulho. Então ele vira pra galera dele e fala, rapaziada, vamos fazer o seguinte, coleta todos os gatos de rua, sabe os gatos que não tem dono? Coleta todos eles, bora colocar eles num barco e levar pro Caribe pra vender. Os caras falaram, mano, você tá maluco, Timothy? Ele falou, mano, confia, parça. Chegando no Caribe, os caras comprou todos os gatos por uma fortuna.
fortuna. Isso porque tava tendo uma infestação de ratos na época. Agora o Timothy já tinha conquistado tudo que ele realmente queria, mano. Ele queria ser famoso, ele conseguiu. Ele queria ser rico, ele conseguiu. Então ele quis descobrir, mano, quem será que tá fechado mesmo comigo? Eu quero descobrir quem que é nós, tá ligado? Então ele finge a própria morte só pra ficar escondido e ver quem cola no funeral dele. E aí chegando lá ele falou, tá, porra, mano, tem mais de 3 mil cabeças aqui. Ele olha pros amigos, tá todo mundo chorando. Olha pros filhos, todo mundo chorando. Aí ele olha pra esposa dele e fala, tá, porra, por que essa vadia não tá chorando? Então o Timothy sai de onde ele tá escondido, pega a bengala dele e começa a bater nela. Tipo, parça, por que você não tá chorando? Tá chapando, porra? Aí ele olha pra multidão em volta dele e fala, zoeira, rapaziada. Então ele dá uma festa insana pra galera e finge que literalmente nada aconteceu. Só que alguns anos depois, em 1806, ele realmente bateu as botas e acabou sendo um dos homens mais ricos da sua época, mesmo sendo burro que nem uma porta. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e seguir nós. Tamo junto.